esse conceito de saúde aí da Organização Mundial da Saúde, embora ele seja um conceito obviamente muito reconhecido, porque vem da Organização Mundial de Saúde, ele tem algumas partes que levantam assim alguns debates acalorados, né? E principalmente no campo que eu tenho trabalhado hoje, que é da saúde do trabalhador, questionamentos mesmo no sentido de contestação, porque inclusive ele foi reformulado, mas na origem ele falava de um pleno estado de bem-estar, né? Biopsicossocial, e se discutiu muito que esse pleno estado de bem-estar biopsicossocial ele não existe, ele é impossível, ele é uma quimera, porque saúde é uma questão de relação, né? A gente está o tempo todo numa relação saúde-doença, mas enfim, a gente pode conversar mais sobre isso mais adiante. Mas isso traz assim, puxa para essa pergunta que você fez, né? Como é que eu comecei a trabalhar com isso? De onde é que veio esse interesse? O meu interesse por trabalhar isso começou justamente quando eu era professor de educação básica. Eu era professor de história na rede pública aqui de São Paulo e também atuei em escola particular. E eu tinha assim, comecei logo, né, que eu comecei a atuar, eu comecei a lidar com questões na sala de aula que começaram a desafiar a minha saúde sem eu perceber, né? A gente vai com aquela ideia do que é ser professor, com aquilo que a gente aprendeu na faculdade, a gente quer trabalhar, e começaram a surgir as dificuldades. Eu, no primeiro momento, achei que eu poderia suprir essas necessidades, assim, essas dificuldades que eu estava enfrentando, estudando mais, melhorando a minha formação, né? Ou seja, numa lógica de desempenho, né? E de autoculpabilização ao mesmo tempo. Olha o que está por trás, né? Olha, eu não estou conseguindo ter um bom desempenho na sala de aula, eu estou tendo a minha saúde afetada, porque a minha formação não é suficiente, eu preciso ter mais formação. Aí fui fazer, né, o mestrado em educação, fui fazer pedagogia, e nesse percurso, claro, aprendi muita coisa que me ajudou, que melhorou a minha, digamos assim, o meu desempenho em sala de aula, né? Porém, eu percebi que os problemas eles continuaram. E aí eu comecei a achar que a saída estava em outro ponto. Eu falei, não, então talvez o problema seja aqui na educação básica, onde eu estou atuando, eu quero então atuar no ensino superior. E fui atuar no ensino superior, né? Felizmente consegui uma oportunidade e fui trabalhar. Então, assim, adorei, foi uma fase maravilhosa, mas assim vivenciei o adoecimento muito de perto na pele de novo, né? Então assim essa é a questão. Eu comecei a me interessar por isso porque como professor eu vivenciei o adoecimento muito de perto. Eu poderia até dar exemplos, enfim, mas a gente pode desenvolver mais ao longo das perguntas. E aí foi quando, em algum momento, aí eu acho que isso fecha bem a pergunta e me coloca direto dentro do assunto de saúde dos professores, saúde dos trabalhadores e dos professores, eu comecei a achar que a docência já não era mais para mim. Falei, olha, né, tá afetando a minha saúde. Eu lembro de um dia, eu sempre conto porque ele é de fato exemplar. Eu estava em casa, a minha filha estava novinha, devia ter uns 4, 5 anos, e era um domingo assim, um calor maravilhoso, um dia lindo, os passarinhos cantando lá fora, e eu estava com nada mais, nada menos do que umas 1.200 provas na mesa para corrigir, e tinha um prazo apertado ali para colocar as notas daquelas provas todas no sistema. E foi ali que eu percebi o quanto aquela coisa do trabalho que eu estava, né, algo que eu vim até desenvolver depois na tese, talvez isso venha a surgir, me tocou muito, porque a minha vida estava sendo invadida pelo trabalho. E eu lembro que o que passou na minha cabeça foi o seguinte: puxa vida, esse barulho maravilhoso de vida lá fora e eu aqui me sentindo prisioneiro, porque eu não tinha alternativa. Eu tinha que trabalhar aquele domingo, senão eu não daria conta de corrigir todas aquelas provas. E assim, sou humano, eventualmente umas lágrimas começaram a rolar, né, de perceber aquela situação de aprisionamento pelo trabalho. E aí eu comecei a procurar outro trabalho, olhar concursos, até que eu me deparei com o concurso da Fundacentro, que era um órgão de saúde do trabalhador, e falei, puxa vida, primeira coisa era essa, né? Eu vou poder talvez estar num trabalho onde, claro, pode ser que seja intenso também, mas eu vou poder talvez separar um pouco mais o meu trabalho da minha vida pessoal. Eu vou poder talvez ter um trabalho de segunda a sexta e o fim de semana poder acompanhar o crescimento da minha filha e tudo mais. E, e aí fui para a Fundacentro e ao chegar na Fundacentro eu descobri que a Fundacentro havia trabalhado com esse tema, havia feito uma pesquisa sobre saúde dos professores, que ele acabou indo até, pegou um período de mais ou menos até 2008, e o projeto tinha sido concluído. Então, ali, reuni um grupo de amigos e a gente falou, ó, vamos tentar reativar esse projeto, trabalhar com esse tema. E assim foi o início, né? Acho que eu já me alonguei um pouquinho mais no detalhe aqui, mas uma contextualização aqui com muitos detalhes.